Olá pessoal, um ótimo final de semana a todos vocês. Passando aqui para gravar, pessoal, as linhas de suporte e resistências que são baseados em volatilidade, né? E os números que são para a próxima semana. Então, inicialmente eu quero começar com duas imagens, né, de operações que eu fiz hoje no dólar. Em uma eu peguei 7,5 pontos com 5 contratos e na outra eu peguei também 7,5 pontos com 5 contratos aliás, desculpa, 7,5 pontos com 4 contratos e um contrato o mercado voltou e me tirou com 1,5 ponto, tá bom? Então essas linhas eu tô deixando aí publicamente até o dia 2/4, né, que é a próxima sexta-feira. E a partir disso, quem tiver interesse, né, entrar em contato comigo aí no Telegram ou no WhatsApp, né? Tem aí os meus contatos no primeiro vídeo ali que eu coloquei a respeito da mentoria. No final do vídeo da mentoria tem os meus contatos e vocês podem estar entrando em contato aí comigo, tá bom? Essa imagem que você está vendo aí na tela foi uma operação que eu fiz, pois o mercado tinha subido e estava saindo de uma região de volatilidade nível 2 indo para uma região nível 3. Só que no meio do caminho você tem 50% entre elas, que é essa linha um pouco mais clara aqui, que é a linha dos 57,20. Nós ficamos praticamente a semana inteira mirando essa região. É tanto que aqui, ó, o mercado chegou e voltou. Aqui ele também chegou a encostar nessa linha e voltou. E aqui ele também chegou com alguns sinais de divergência, né? Aqui nesse momento eu estava com um esquemático de como eu faço para descobrir se uma divergência é verdadeira ou não, né? Estava explicando pro pessoal como é que eu fazia nesse momento e o mercado acabou chegando ali naquele ponto, tá certo? Essa outra imagem aqui, pessoal, aqui já era aquele ponto que ele rompeu, aquelas operações que a gente estava fazendo nesse momento, tá bom? Então, o mercado rompeu, chegou aqui na região de resistência 3, né, nível 3, e ele chegou aqui dando divergência e sinais da 9 milímetros. Então, aqui eu fiz a minha entrada e esperei o mercado descer aí e dar o meu lucro, tá bom? Agora, pessoal, vou passar aqui para vocês os números, tá certo? Então, os números aí para a próxima semana são esses números aqui para o índice, tá bom? Então, deixa eu só minimizar aqui para que vocês consigam ver. Então, vocês têm aqui o ponto de equilíbrio, a resistência 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? E aqui é 50% entre as duas regiões aqui, mas eu quero demonstrar para quem está chegando agora que a gente faz. A gente pega essa ferramenta aqui de canal e a gente coloca entre uma região e a outra, ativa aqui nesse caso a linha central, tá certo? E aí a gente pega uma linha dessas aqui que não tem destaque nenhum e coloca em cima dessa região para marcar os 50%. Ficou meio tortinho, mas é aqui, ó. Os 50% entre uma região e outra, tá bom? E aí a gente vai fazendo isso e vai acompanhando. Observa que aqui o mercado segurou, né? Aí aqui atrás teve essa situação, aqui atrás teve essa situação, aqui atrás teve essa situação, tá bom? Aí eu vou colocar aqui para vocês verem onde é que foi a máxima no dólar. Vocês vão ver que isso aqui faz muito sentido, tá bom? Então essas aqui são as linhas para o índice, tá bom? Essas linhas são as linhas do índice. E agora eu vou mostrar para vocês as linhas do dólar. Então vou colocar aqui no 30R do dólar, tá bom? É um outro estudo que eu estou fazendo. E aqui estão as linhas, tá bom? Do dólar, mesmo procedimento. Segura a ferramenta de canal, né?
E aí você seleciona aqui, daqui de uma região para outra, né? E você ativa a linha central, né, do indicador. E aí você coloca uma linha para marcar os 50% entre uma região e a outra, tá bom? E aí você vai monitorando. Aqui, pessoal, observa onde o mercado fez a máxima semanal aqui. Essa máxima foi exatamente no nível de volatilidade 3. Então, significa que ele vai chegar aqui e vai ter alguma dificuldade para passar. Não vai passar, Anania? Não, ele vai passar. Porque linhas de suporte e resistência, elas foram feitas para serem rompidas, tá bom? É para isso que servem as linhas de suporte e resistência. No entanto, elas te dão uma posição com algumas confluências, se você deve acreditar no rompimento, né? Como por exemplo, será que ele chegou nessa região aqui, ó? Será que ele chegou nessa região aqui? Será que ele chegou nessa região aqui quando ele estava subindo? Com agressão ou sem agressão? Então a gente pode ver, né? Usar algumas confluências, né? Que poderiam nos dar informações. Então, o mercado estava subindo, ele chegou lá no topo apenas com essa agressão aqui. E ele teve um saldo de agressão que foi completamente absorvido e depois devolvido. Então, essas confluências elas vão te dizendo se isso aqui é para você acreditar no rompimento ou na defesa daquela região. Tá certo, pessoal? Então, essas aqui são as linhas aí para a próxima semana, tá bom? Uma outra dica que eu quero dar para vocês é que vocês aí no começo da semana que vem observem a VWAP mensal, tá bom? A VWAP ela é uma média ponderada pelo volume, tem muito material aí na internet a respeito dela, né? E além disso, ela tem a mesma concepção das médias convencionais. O mercado está afastado dela, tende a aproximar-se. E se ele está muito próximo dela, ela serve como um repelente, repele o preço para que ele fique distante dela, tá bom? Basicamente esse conceito, tá certo? Então, observe que o mercado rompeu, fez um pullback nela e foi. Então, observe, a gente opera o 7R, você pode falar, pô, né, mas tá perto. Não, no 7R você tem aqui um espaço de 118 pontos para operar, tá bom? Com um contrato, isso são R$1.100, tá bom? Então, tem bastante espaço aí para fazer trade nessas regiões. Para quem usa aí o conceito de Fibonacci, né, que a gente usa ali na sala, você vai ver que o mercado puxando dessa perna até essa, ele cravou ali um 141, pode voltar no 111 para depois continuar ir até o 61. E aí se ele for no 61, o primeiro ponto de parada dele vai ser o 76. E o 76 é exatamente a região da VWAP mensal, tá bom? Então pensem nisso, tá bom, pessoal? Vou ver aqui do índice também para vocês, ó. O índice, o que tem aqui no índice? Deixa eu dar uma limpadinha aqui. A gente tem esse fundo desse topo, mesma situação, ele fez um 4-1, só que aqui nesse caso ele já está te dando um topo mais baixo que o anterior. Então ele pode vir aqui no 7,6, né? Porque ele já fez um 4-1 e o 7,6 é exatamente a região da VWAP semanal. E aí ele pode segurar aqui fazendo um topo duplo para ir no 61, ou se não daqui do 7,6, ele pode simplesmente vir aqui, romper, né, o 7,6, testar o 111, depois que ele testar o 111, que também seria o teste de rompimento da VWAP mensal, ele vir no
23, tá bom? São possibilidades e aqui tem toda uma lógica nisso, porque aqui se ele fizer um pullback no 111, ele estaria deixando um topo mais baixo que o outro, tá bom? Você teria aqui uma perna 1, 2, 3 do fractal 5-3, tá bom, pessoal? Eu desejo a todos aí um excelente final de semana, como disse no começo do vídeo, né? Estudem, vai ser o estudo que vai trazer os resultados futuros para vocês. Não vai ser o setup. O setup ele vai te dar o ponto de entrada e é para isso que ele deve ser usado. Assim como o Fibonacci ele não é um setup, ele é um sistema de alvos. Então o setup ele deve servir como gatilho para você, mas não como muleta para você fazer qualquer coisa no mercado, tá certo? O mercado é coisa séria, precisa de seriedade, tanto nas análises, né, quanto nos estudos, né? Os estudos têm que ser sérios, as análises precisam ser sérias, para que você comece a ver o resultado acontecendo no dia a dia, tá certo? Foi assim que a maioria dos traders conseguiram, e é assim que eu tenho conseguido. E uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, não fique mudando de operacional o tempo todo. Isso é extremamente nocivo para você, pro seu psicológico, para sua conta, tá certo? É muito estressante e é capaz de levar você à desistência, tá bom? Então pense nisso. Espero que vocês tenham gostado dessa semana aí, de tudo que aconteceu, né? O pessoal da mentoria aí colhendo resultados assim muito representativos, né? Então isso me dá uma alegria muito grande, certo? E eu espero que vocês que estão assistindo que ainda não estejam consistentes, que vocês possam adquirir a consistência, tá bom? Eu desejo isso do meu coração. Não falar do fundo, porque o fundo é um lugar que normalmente você coloca algo que ninguém quer ver, né? Mas uma bagunça em um quarto você deixa lá no fundo, né? Uma bagunça na sua garagem você deixa lá no fundo. Então, nesse caso eu quero desejar do meu coração que vocês atinjam esse nível de consistência, de conhecimento e de aprendizado que é tão buscado por todos. Mas isso só vai depender de vocês conseguirem, tá bom? Mas ninguém pode fazer isso para vocês. Suas esposas, seus familiares, seus maridos, ninguém pode fazer isso, só você, né? Como dizem alguns, e me desculpe a expressão, só você colocando a bunda na cadeira, abrindo seu gráfico para colocar o seu conhecimento à prova, para que você possa ver o seu conhecimento sendo testado. Não é no mercado que você tem que testar o seu conhecimento. Quando você chega no mercado, o seu conhecimento tem que ser a ferramenta que te leve a um resultado. O lugar de você testar o seu conhecimento é antes do mercado abrir, tá certo? Pense nisso, estude, que vai dar certo, tá bom? Fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana e cuidem das suas famílias e aproveitem as suas famílias. Um abraço a todos.